Olá, pessoal, colegas advogados e advogadas de todo o Brasil. Nós estamos aqui hoje com mais uma entrevista do nosso Previdência em Foco e hoje recebendo o doutor Leandro Brasil, que é perito judicial trabalhista no TRT9, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, especialista em avaliação da capacidade laboral, possui mais de 12 anos de experiência na área pericial, atuando na análise técnica de nexo e incapacidade laboral. É palestrante e professor de cursos voltados à perícia judicial e incapacidade laboral. Doutor Leandro, é uma honra lhe receber aqui e a gente gostaria de saber como nasceu essa conexão do doutor com o direito e como foi essa escolha de ramo de atuação. Primeiro, agradecer o convite, também estou muito feliz de estar com vocês. E é interessante, né? Eu venho de família de advogados. Meu pai é advogado, meu padrasto é advogado, minha mãe é advogada. Então, as pessoas que me criaram são do âmbito do direito. E eu acabei tendo essa aproximação. Mas esse despertar nasceu na faculdade. No primeiro semestre de faculdade, teve um professor, muito famoso, inclusive, é o Veronese, foi falar na nossa faculdade sobre perícia. E sabe quando você está numa palestra e você olha e fala, eu vou ser perito. E deu aquele start, né? Então, nasceu disso. Uma aproximação dentro de casa com o direito e o professor falando da atuação do perito, o fisioterapeuta perito. Isso há quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. Então, foi naquele momento que eu decidi e optei para ter uma carreira dentro da perícia. Bom, doutor, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Essa é a nossa TV OAB Gravataí e nós temos sempre essas entrevistas com profissionais renomados de todas as áreas. Na visão do doutor, qual a maior dificuldade de trabalho do advogado que trabalha com benefícios por incapacidade e benefícios assistenciais em relação à prova pericial? Doutor, a primeira grande dificuldade é que a formação do advogado ela não contempla uma visão técnica. Então, vocês têm a visão jurídica de um determinado assunto. Eu acho que nunca um advogado pensou ter que olhar um raio-x. Então, muitas vezes, vocês estão ali debruçando sobre um raio-x, olhando o exame de imagem, uma ressonância, seja lá o que for. Então, a primeira limitação é esse conhecimento técnico que o advogado tem. E depois disso, vocês têm uma complexidade no trabalho de vocês, que é pegar a informação do cliente, transformar ele numa linguagem jurídica para tentar pleitear o direito dele. Então, quando a gente para analisar friamente isso, é extremamente complexo. Não exige só conhecimento de direito. Talvez esse é o que vocês menos têm um problema na hora de montar um processo. Então, o gargalo técnico está ali na relação à perícia. Por exemplo, a gente fala muito sobre isso. Ter um diagnóstico não garante uma incapacidade. No previdenciário é muito comum isso. O que seria isso? Ter uma hérnia de disco não significa que você tem uma redução da capacidade laboral para trabalhar. Então, eu preciso entender o impacto daquela doença nas atividades que ele exerce. Isso exige muita coisa. Eu sou fisioterapeuta há 18 anos. Eu estudo há 18 anos isso. E é muito complexo para a gente. Imagina para um advogado que tem uma formação totalmente diferente da nossa, ter que responder sobre esse tema. Então, isso um dos maiores desafios. E sobre a documentação? O quanto isso é importante ou não nos casos de incapacidade e para a comprovação da condição de pessoa com deficiência? A documentação é o alicerce. Eu falo que é impossível a gente comprovar algo sem uma documentação. Mas a documentação ela tem que ter uma coerência. O que eu vejo muito hoje, doutora? Que é um problema. O meu cliente ele tem um laudo, mas o perito não considerou. Ou o perito nem leu, muitas vezes falam isso. Às vezes é um laudo de véspera, eu costumo falar. Amanhã a perícia, ele corre hoje atrás de um profissional para ter um laudo para ir para a perícia. Ele alega que está 2 anos com dor. Mas ele só tem um laudo, que é da véspera da perícia, falando sobre determinada situação. O perito vai olhar e vai falar assim, mas poxa, se ele está 2 anos com dor, não é coerente ele ter apenas um documento. Seria coerente ele ter um histórico. Então, quando a gente fala de documentação, a gente não fala de documentação solta e aleatória, e sim uma coerência documental. Ter documento coerente é extremamente válido. Documento solto, sem uma coerência,
provavelmente ele não vai ser suficiente ali para embasar o perito. Imagina, eu sou perito há 16 anos no tribunal, né? No trabalho. Se eu acredito no que ele fala para mim. Ele está falando, eu tenho que acreditar. Eu só tenho que provar. Então ele fala assim, eu tenho dor há 10 anos. Então me mostra um documento de 2016 ou 2017 que comprove o que ele está narrando. Então, a prova documental ela sempre vai ser o alicerce para a definição do laudo pericial. Continuando sobre a documentação, em complementação a isso que o doutor está falando aí, o quanto é importante ou não, nos casos de incapacidade, a documentação que realmente comprove uma incapacidade ou uma deficiência? Como que pode ser complementada essa documentação? Hoje, o grande problema que a gente tem é que a maioria das documentações que são juntadas no processo, doutores, ele é para falar de diagnóstico. 90% dos exames que estão ali é de CID, para falar, tem lombalgia, tem hernia de disco, tem epicondilite, tem fibromialgia e assim por diante. Esses documentos, eles confirmam a presença de doença. Os exames ou laudos que comprovam presença de incapacidade ou redução da capacidade, eles são poucos explorados. Por exemplo, que eu costumo falar muito, existe um documento chamado cinético funcional, um laudo funcional, onde geralmente é um fisioterapeuta que faz, que ele vai avaliar a funcionalidade daquela pessoa, vai pegar aquela doença, vamos supor aqui uma síndrome do manguito rotador, que é muito comum no mundo previdenciário, que é o ombro no caso, a lesão do ombro. O ultrassom confirma a lesão. O médico falou, tem a lesão. Mas a dúvida do tribunal, doutor, é se essa lesão impacta na atividade dele. E aí você precisa de um documento que fale sobre funcionalidade. Então, além de documentos que falem de diagnóstico, se faz necessário também documentos que falem de incapacidade ou redução. Como eu consigo isso? O paciente que tem uma dor crônica, vamos supor, acreditamos que ele faça um tratamento fisioterapêutico durante esse período, em 2 anos. Pedir um laudo do fisioterapeuta. Porque o laudo do fisioterapeuta, ele é mais voltado para a capacidade. O laudo do médico é mais voltado para o diagnóstico. Não é que um é melhor que o outro. Ambos se complementam. Então, responde de forma mais assertiva a dúvida do tribunal e do judiciário, né, de forma geral. Não sei se o senhor tem conhecimento, mas Gravataí foi a primeira subseção do Brasil a liberar a participação do advogado nas perícias médicas judiciais da Justiça Federal. Como o doutor vê essa possibilidade do advogado participar da prova pericial? Eu acho isso fundamental. Eu costumo falar que isso não era nem para ser motivo de conquista, né? Isso era para estar pacificado. Mas é um grande passo. Quando eu converso com o doutor Guilherme sobre o assunto, o que a gente percebe? A presença do advogado, ele extrapola a questão jurídica. É uma pessoa de confiança. Como eu falei para vocês, eu faço perícia há muitos anos. Para mim, que estou fazendo perícia, estar no ambiente pericial é comum. É como ir tomar um café. Você está na audiência, como advogado, é como ir tomar um café. E nós esquecemos que o protagonista de tudo isso é o periciado. E é o que está menos habituado com esse ambiente. Doutores, tem periciado que não dorme na véspera da perícia. Não dorme. Então ele vai entrar no ambiente que ele sabe que vai ser avaliado, que ele sabe que aquilo é de fundamental importância dentro do cenário do processo dele, e dependendo da doença, ele sabe que ninguém acredita no que ele sente, porque ele tem pouco exame às vezes. Então, a presença do advogado não só é uma segurança jurídica para um ato pericial, para o ato pericial, mas também uma segurança emocional e comportamental. Ele sabe, literalmente, que ele não está sozinho naquele ato. O advogado, ele não tem conhecimento técnico para poder ele falar se a perícia foi bem feita ou mal feita. Nem cabe isso. Mas ele está ali para ser um suporte até para o perito. Às vezes, muitas vezes, a gente vai pegar o processo, a inicial não está tão clara. Eu preciso de algum esclarecimento. E o advogado vai me esclarecer. Então, eu vejo com um grande exemplo para o Brasil. Tomara que daqui 2, 3 anos o Brasil todo adote essa postura, e quem ganha é o judiciário. Nesse cerne ainda da perícia e do acompanhamento do advogado na perícia,
Qual seria a importância do advogado de conhecer o ambiente de trabalho do seu cliente e mais, ainda que o advogado possa participar das perícias, qual seria a importância também, além de conhecer o ambiente de trabalho do periciado, do seu cliente, da participação de um assistente técnico no processo? Tá. O advogado, eu falo que é a profissão mais difícil de todas. Porque ele tem que saber de tudo. Como se diz, o advogado é o primeiro juiz do processo. Agora o advogado não é o primeiro perito. É o primeiro perito também. Então é fundamental o advogado entender sobre o ambiente de trabalho. Por quê? Como eu disse, a dúvida não é na doença. A dúvida está na incapacidade. Ou na deficiência também. Mas como eu vou falar que aquela lesão repercute na capacidade de trabalho dele, se eu não conheço, doutor, o ambiente de trabalho? Vou dar um exemplo. Ambos são advogados. Não significa que ambos trabalhem nas mesmas condições. Vocês têm o mesmo cargo de advogado, mas o ambiente de trabalho ele muda. Tem um que trabalha com 2 monitores, tem um que trabalha com 3, tem um que trabalha com 1, tem um que trabalha de casa, tem um que trabalha no escritório, tem um que tem 100 processos por mês, tem outro que só tem 10. Então, são peculiaridades do ambiente de trabalho e das questões organizacionais que influenciam diretamente na incapacidade do trabalho. Então, os processos hoje, de maneira geral, eu noto cada vez mais falando de doença e falando menos de trabalho. E o perito, ele entende de doença. Subentende-se que ele tem que saber de doença, pessoal. Esse é o combinado. Sim. Esse é o combinado. O que ele não conhece naquele ato? Do trabalho. Ele não conhece do ambiente de trabalho do periciado. Então, além de eu trazer as informações de doença, ele precisa correlacionar com o ambiente de trabalho. Então, vamos supor, vamos pegar uma outra lesão. Síndrome do túnel do carpo, que é aquela lesão de punho. Como é que o perito vai determinar uma incapacidade ou uma redução da capacidade se ele não conhece o ambiente de trabalho? Ele vai presumir. Ele vai falar assim, o que você faz? Eu sou, vamos supor, sou pedreiro. Eu vou pegar um caso que eu acompanhei agora recente, eletricista. Eletricista, tu tem várias tarefas. Tu tem o de alta, o de baixa tensão, tu tem aquele que é autônomo, tu tem aquele que é carteira assinada. Então a gente tem que entender essas características, entender da lesão e fazer uma correlação entre ambos. A incapacidade, do trabalho, né, ela é avaliada entre as limitações funcionais associadas às tarefas do trabalho. Analisando esses dois, eu consigo analisar a capacidade laboral. O que eu sinto falta, doutora, hoje nos processos? Muito CID, muito exame e pouca descrição de ambiente de trabalho. Então é fundamental o advogado ter esse conhecimento, perguntar para o cliente dele, me fala o que tu trabalhava. Só falar assim, doutor, eu trabalhava carregando peso. É muito genérico. Porque o peso para o senhor é uma coisa, para mim é outra. Então, carregava saco de cimento, que são 50 quilos. Quantas vezes? Doutor, são 2 caminhões por dia. Quantas sacas de cimento? Acho que tem uns 200 sacos de cimento, hein? Tu começa a dar números. E quem está do outro lado, o perito, vai falar assim, 400 sacos de cimento por dia. Nossa senhora, cada um com 50 quilos. Quantas pessoas faziam isso? Doutor, só eu mais um. Olha como a gente começa a mostrar para o perito um ambiente mais do que falar carregava peso. Então, é fundamental. Quando o advogado tem a possibilidade de ter um assistente técnico, facilita muito para ele. Porque ele não precisa debater sobre esse assunto. Ele só leva o problema jurídico para o assistente fala assim, agora deixa comigo, que a parte técnica eu vou responder. Então, sugiro sempre, para aquele que tem a oportunidade de ter um assistente técnico, tenha, ou fisioterapeuta, médico, engenheiro, psicólogos também, que vai te ajudar muito. Não cabe mais para o advogado, na minha opinião, ficar respondendo, doutor, sobre tudo. Sobrecarrega o advogado, e às vezes por um detalhe, não por não saber, e sim por uma limitação. Pode perder um caso ali por um detalhe técnico, que um especialista falaria assim, fala isso. E aí a pessoa ia ter esse suporte para ter. Então, quem puder ter assistente técnico faz total diferença aí dentro de um litígio. Interessante, né? Na Justiça do Trabalho é muito comum a gente ter assistente técnico na reclamada. A empresa sempre vai ter, a maioria das vezes. Já o reclamante, ele já entra em desvantagem. Raramente ele vai ter condição
de Sim. bancar e contratar um assistente. Até pelo custo que demanda um assistente técnico. Sim, sim, sim. Hoje tem empresas, né? Inclusive eu tenho uma empresa também que a gente trabalha com assistência técnica para reclamante. Então hoje a gente começa também a trabalhar para reclamante, porque um dos meus propósitos nesse mundo do direito é tornar essa briga mais justa. É uma balança. E quando a gente fala da parte técnica, o reclamante na justiça do trabalho e o autor ali, o segurado no previdenciário, ele entra em muita desvantagem, muita desvantagem. Então nossa intenção também é deixar essa briga técnica mais justa. E em relação ali, falando do fisioterapeuta, o que o doutor e o próprio judiciário em si veem da possibilidade do fisioterapeuta ser assistente técnico, principalmente nas ações previdenciárias? Qual é a visão do tribunal e até do doutor sobre isso? Na Justiça do Trabalho, pacificado. TST já definiu, eu sou perito há 16 anos. Quando eu comecei lá no processo físico ainda, no processo físico, os jovens, um dia vocês vão ver no museu o que é um processo físico, aquela pasta rosa, que a gente ficava esperando o colega devolver, né? Lembro disso. Me falaram, eu não vi, me falaram. Então acabava acontecendo isso. Então, no TRT é bem tranquilo, é bem pacificado. Na Justiça Federal, ainda há uma grande resistência, tanto para nomear um fisioterapeuta perito e também para o assistente ser fisioterapeuta. O que eu vejo? Quem sai prejudicado com isso é o próprio sistema. Eu acredito que a medicina, o médico, ele tem uma limitação técnica, como eu também tenho como fisioterapeuta, como psicólogo também tenho como psicólogo. O exemplo claro qual é? Quando você vai ser tratado como paciente, não como perito, tá, periciado, você passa por médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, você tem uma equipe multidisciplinar. O SUS é baseado no multidisciplinar. Por quê? O ser humano é muito complexo. E quando a gente vem para o mundo pericial, a gente fala só de uma única profissão. Eu falo que hoje, talvez, a insatisfação com os laudos periciais, que muitos previdenciaristas têm, ele não está por má fé do perito. Ele não está por que o perito não é bonzinho, não é sobre isso. Por uma limitação técnica. Talvez ele não saiba responder aquilo que está sendo perguntado. E é normal. É normal. Eu não sei responder tudo. Então, eu acredito que quando o tribunal parar para analisar, porque lá no laudo do Justiça Federal, dos benefícios por incapacidade, tem assim, perícia médica de incapacidade. O objetivo, o foco da matéria é incapacidade. E, na minha opinião, como fisioterapeuta, eu defendo que ninguém sabe mais do que incapacidade do que o fisioterapeuta. Exatamente. E eu defendo ainda muito as perícias multidisciplinar. Eu acho que o ser humano está cada vez mais complexo e necessita de um amparo. Eu trabalho muito, tento diálogos para parar com essas restrições. Ser perito na Justiça Federal relacionado ao INSS, né, que é o carro-chefe ali, eu acredito que vai demorar um pouco. Por quê? O próprio INSS tem enraizado a cultura da perícia médica. Então não faz muito sentido um fisioterapeuta fazer uma perícia médica. Nós temos que mudar, na verdade, o nome da perícia. É uma perícia técnica de incapacidade. E aí convidaremos aquele que detenha conhecimento para falar sobre esse assunto. Podendo ser um médico, fisioterapeuta, um psicólogo, terapeuta ocupacional, aí por diante. Então, a gente precisa, na verdade, mudar as definições lá da base para poder pleitear. Então, assim, como eu falo para vocês, se eu chegasse para ti, doutor, e perguntasse, um fisioterapeuta pode fazer uma perícia médica? Não. A perícia, ela é médica. O fisioterapeuta pode fazer uma perícia técnica de incapacidade? Deve. Então a gente tem que mudar esse conceito para poder debater. Senão sempre vai bater nessa questão da perícia médica, o ato médico. E a da assistência técnica, o CPC ele é muito claro, não consigo entender ainda essa resistência de alguns juízes, até de advogados. O CPC ele é claro. O assistente técnico não tem impedimento nem suspeição, ele é de confiança da parte. E não cabe o perito definir de quem é de confiança de quem. Sim, porque é exatamente como o doutor falou, né? Às vezes é o fisioterapeuta que está acompanhando, principalmente nos casos de fibromialgia, que está fazendo todo o acompanhamento da dor, da limitação. É ele que vai entender o contexto maior, né? E ele que geralmente é quase que um confidente do segurado, né? E ele é de confiança da parte. Exato. Então não poderia ter esse impedimento. Saiu agora, no dia 9 de junho, depois eu posso compartilhar com vocês, tem uma resolução do CFM que impediu o médico
ele proibiu o médico de permitir o fisioterapeuta no ato pericial, como assistente. Estava lá. Uma juíza federal anulou essa resolução, esse parágrafo, falando que não compete ao CFM sobre as outras profissões. Teve uma apelação, o desembargador, na verdade, foi unânime, mantendo a decisão da juíza. Ou seja, o assistente é de confiança da parte e ele não tem impedimento. Então, é um debate que eu acredito que a OAB ela pode intermediar junto com os conselhos, junto com o judiciário, porque o que eu falo, não estamos falando aqui de quem é melhor ou pior, não é sobre isso, e sim o que é melhor para o sistema. O protagonista do judiciário é o segurado, é o periciado que vai estar ali. Então, você restringir o acesso àquele periciado a ter um serviço, isso pode comprometer muito o processo. Então, eu sou um defensor que todas as profissões regulamentadas de nível superior que possam contribuir no ato pericial possa ser nomeado e aquele que fizer aquilo melhor vai ser mais nomeado. E quem ganha com isso é a justiça. Nesse cenário de perícia, doutor, como que funciona efetivamente o seu trabalho lá? Mesmo sendo lá do Paraná, é possível que um advogado aqui de Gravataí lhe contrate como assistente técnico? E se o senhor pode abrir, qual seria o valor aproximado desse serviço? Eu vou falar assim, arrasta para cima, você não falar isso um dia. Então, sim, eu tenho uma empresa nacional hoje, inclusive eu estava em Teresina, no Piauí, mês passado, acompanhando perícia. Hoje, com a internet, tudo ficou mais fácil, né? Então, quando eu não posso ir na cidade, eu sempre tenho alguém da minha equipe que pode acompanhar. Porque quando a gente pensa em perícia, doutor, a gente tem que pensar que o ato pericial ela é uma parte. Ela não é toda a estratégia. Quando eu falo, o que é um serviço de um assistente? Vamos supor que a doutora precisa de um assistente. Chegou lá um cliente previdenciário e ela quer ver a viabilidade. Ela fala assim, Leandro, vale a pena entrar nesse processo? Analise esses documentos para mim. Então já começa o trabalho do assistente. Ela fala, doutora, tá ok, mas eu acho que precisa de mais exame. Isso aqui não vai ser suficiente. Porque o assistente já pensa, doutor, como o perito pensa. A gente já vai pensando que ele vai avaliar para chegar a determinada conclusão. Então, todo esse trabalho ele consegue ser feito online. Videochamada, para conversar com o cliente antes da perícia. E, quando necessário, a presença de um assistente no ato pericial também é possível. Hoje, a gente tem uma rede de profissionais de várias áreas que, tipo assim, eu tenho uma perícia em Porto Alegre, tal dia. Eu já entro em contato com alguém, passo o caso e ele acompanha o ato pericial. Mas lembrando, o assistente ele não se limita a acompanhar perícia. Ele tem que estar... Eu falo que não é mais nem assistente, eu gosto de usar a expressão consultor. Eu acho que tá mais chique falar, né? Ele é um consultor. Nomenclatura não, muda tudo. Deu uma gourmetizada, né? Agora, ele é um consultor. O que é o consultor? O advogado tá na dúvida, manda mensagem. Ó, quero fazer quesitos. Quem faz o quesito é o consultor, alinhado ali com o advogado, né? Com a tese. Então, eu falo, não olhe o assistente, essa palavra assistente, olhe para a palavra consultor. Nós recebemos para fazer uma consultoria técnica, que não se limita até o ato pericial, porque depois do laudo, ele tem que manifestar sobre o laudo. E quando é desfavorável, mais ainda, mais ainda. Eu costumo brincar, doutor, nas minhas aulas, que eu falo que quando a gente tem que impugnar o laudo é que deu tudo errado. Toda a nossa estratégia deu errado, porque a gente não quer impugnar laudo, a gente quer que ele fique favorável para a gente. Então, faz parte do trabalho da consultoria impugnar. E dependendo, às vezes, até em futuros recursos, uma sustentação oral. O consultor tem que falar contigo na véspera, falar assim, doutor, amanhã, tá, eu preciso da parte técnica que ficou a dúvida, falar sobre isso e isso. E vocês, como pessoas inteligentíssimas, vão falar assim, eu captei, captei, e consegue levar. Então, o consultor tem esse papel. Hoje, as nossas assistências, ela é muito relativo com complexidade, né? Mas, pro segurado, por exemplo, e pro reclamante, a gente trabalha muito no êxito. Nossa empresa, ela vai no êxito. Então, a gente é vida de advogado, né? A gente é vida de advogado. Porque a gente sabe que a parte do reclamante ou do segurado, pouquíssimas vezes vai ter condição ali de arcar com algum custo. Então, a minha empresa, ela predominantemente, ela trabalha no êxito. Então, só não contrata
Quem não quer, quem não quer. Fica Doutor, a dica, né? fica a dica Fica a aí. dica. Doutor, na sua visão, qual é o erro mais comum que o periciado pode cometer durante uma perícia médica? Já pode puxar um top 10 aí fácil, né? Mas eu vou falar de um que é clássico. Aumentar a dor que está sentindo. O que acontece? Eu sei que é um momento muito complexo para o periciado, o ato pericial. Mas quando a gente vai avaliar uma pessoa, a gente avalia em vários sentidos, né? Então, eu vou fazer alguns testes, doutor, que não vai doer. E ele, na intenção de... Às vezes pode estar querendo mentir pra gente, tá? Isso acontece também. Não adianta a gente romantizar, falar que todo mundo que vai lá, ele vai sentir dor onde não é para sentir. Então, o primeiro erro é somatizar, potencializar o quadro clínico dele. De a gente fazer um teste, tocar no punho dele e ele falar, nossa, dói muito. Isso não condiz com o quadro clínico. Você pega lá o exame de imagem, fala, por exemplo, protusão incipiente, muito comum essa palavra, que é algo novo, pequeno, inicial. E ele fala, nossa, eu não consigo mexer a coluna. Mas tu olha para o exame de imagem, não é compatível isso. Então, tem alguns sinais ali que o aumento, o exagero sempre é ruim. O periciado ficar muito calado na perícia não ajuda, mas ele falar demais também acaba atrapalhando, aumentar demais. E tem uma regra clara, clássica, que eu gosto de falar para todos os meus alunos, né? Tudo aquilo que o perito pedir para fazer, faça. Não, por quê? O periciado está lá para ser testado. Se eu pedir para ele, eu quero que você ande na ponta do pé, e é um dos testes que existem, tá? Eu não consigo. Então me mostra. Se tu não consegue, me mostra. Quem vai definir a qualidade daquele... Não é sobre conseguir e não conseguir. É sobre como ela reage diante daquela exposição. Então isso é muito comum. Agacha para mim, dobra um pouco a coluna. Como a gente conversou antes, vai até onde consegue. E sempre falando se está doendo ou não. Então, essa é uma outra dica bem importante do periciado, que é uma falha, ele fala, não consigo fazer. E por último, existe uma frase que eu acho que nenhum perito gosta de ouvir. É o periciado sentar na nossa frente e falar assim, eu não consigo mais trabalhar. Na verdade, quem vai chegar a essa conclusão é o perito analisando todos os fatos ali, todos os exames clínicos, todos os sinais clínicos. Então, falar que não consegue trabalhar é muito precoce naquele ato. E, na verdade, você tem que mostrar para o perito que você sente, como é que é o seu trabalho, para ele chegar na conclusão que ele não consegue trabalhar. Eu sempre costumo falar, o perito, ele também é um ser humano. A gente tem que parar com a ideia que o perito vai sentar ali e não tem suas convicções, não tem suas crenças, não tem as suas formações culturais, políticas, seja lá o que for. Então, imagina, você é enganado todos os dias. Aquela pessoa sentou na tua frente, ela usa a mesma fala do que os que costumam enganar usam. Já é um gatilho para ele. Fala assim, oxa, tá diferente. Então, por isso que eu falo, o consultor técnico, ele vai orientar o cliente de vocês na véspera ali, ou até no dia da perícia, não é para inventar dor, não é sobre isso, mas para falar o que é o ato pericial, para ajudar ele a ser mais assertivo no ato pericial. Então, o maior erro do periciado, aí não é do periciado, aí é o advogado não ter assistente. Então, o periciado, muitas vezes, ele vai ali, muitos não têm instrução, muitos também, doutor, já foram constrangidos em avaliações. Quem está na Justiça Federal pleiteando seu direito é porque teve o benefício negado no INSS e passou por um trauma na perícia. Se a gente for conversar com os clientes, 99,999% tem uma raiva do período do INSS. E quando ele vai para aquele novo ato pericial, querendo ou não, ele vai cheio de gatilho. Ele vai na defensiva. Então, se a gente não explicar para ele o que acontece naquele ato pericial, pode dar uma tragédia. E agora, para finalizar, em relação ao comportamento, uma dica para o advogado. Por favor, até vou olhar para vocês aqui agora. Por favor. Parem de tirar a carga emocional da perícia. O que seria isso? Cliente, amanhã é a tua perícia. Tudo depende dessa perícia.
Eu sei que é importante, Sim. eu sei que é importante, mas dá para ser mais leve. Ele não vai dormir. Então, assim, eu sei da responsabilidade, mas não transfira todo o trabalho do universo, tudo depende dele naquele momento. Imagina, como a gente conversou no início, hoje ele tem aqui em Gravataí a oportunidade de ter o advogado lá dele. Isso está fazendo muita diferença, porque quando tu fala assim, eu vou estar contigo lá, parece que tira um peso das costas. Ufa! Exato. Por isso a importância, né, que todo o Brasil possa ter essa possibilidade, porque tira um peso do cliente, né, do segurado que não está acostumado com aquilo. Sim, é um ambiente hostil para ele. Exato. É um ambiente hostil. Então, quando a gente para pensar, a dica que eu dou, caso não tenha um consultor técnico, traga a importância do ato pericial, ok, mas também traga com uma certa leveza. E falar, ó, se não der, a gente tem recurso. Para ele falar assim, que quando acaba a perícia é muito interessante. Ele liga, né, para falar como foi. Ah, doutora, ele não perguntou nada para mim. Ou tem um clássico, doutor, que é assim, nossa, doutor, que perito gente boa. Foi tudo maravilhoso. Aí tu, meu Deus, amanhã vai sair o resultado dessa perícia. Não foi reconhecida a incapacidade. Porque para ele tudo é muito novo, ele não sabe, depois ele fica se questionando. Será que foi culpa minha? Será que eu falei demais? Será que... E isso vai ali mentalmente, emocionalmente desgastando. Então, o advogado, que eu sugiro é justamente isso. Tratar a perícia como um ato importantíssimo, ponto. Mas também tentar trazer a maior leveza possível. Falar que o mundo não vai acabar depois daquele ato pericial. Além dessas dicas de ouro, quais outras dicas o doutor daria para os advogados que eles estão iniciando a atuação com benefícios por incapacidade e benefícios assistenciais? Primeira coisa é andar ou seguir ou fazer cursos com advogados que já atuam na área. Ninguém vai inventar a roda. Hoje eu tenho a felicidade de ser palestrante nacional, de conhecer excelentes advogados previdenciaristas que atuam, que estão ensinando ali, que já passaram pelo Vale da Sombra, eles já passaram por aquele processo e ele vai compartilhar. Então, o jovem advogado ou iniciante, né, ele tem que andar com aqueles colegas que já atuam com mais tempo. Procurar conhecimento é a primeira dica que eu dou. E tentar fazer diferente dos demais advogados num ponto. Parar de centralizar. Às vezes, o cliente chega na frente de vocês e fala assim, ah, minha lesão é de ombro. Aí, o que o advogado ele faz? Ele vai lá no ChatGPT, que eu não acho um grande erro, vai lá no Google e começa a fazer pesquisa. O advogado está entrando agora, o que ele faz? Poxa, ele vai no... Tem aqui na minha cidade um fisioterapeuta ou um médico, uma empresa de consultoria que vai no Êxito. Eu vou ligar para eles. Eu vou chamar o reforço. Eu costumo falar que a gente vai chamar a cavalaria. Eu chamo a cavalaria. Quem está no início, ele precisa de todo o suporte do mundo. Já aquele advogado mais antigo, mais experiente, já está há 10 anos naquilo, às vezes ele acha que não é importante usar a cavalaria, porque ele já ganhou muito. Mas eu acho que ele também pode ter perdido muito também. E o novato não, ele tem que olhar e falar, já que eu não sei, eu vou chamar quem sabe. E sempre andar ali com bons advogados, participar de eventos, eu acho que é uma outra coisa fundamental. Os eventos, como vai ter o de vocês aqui em outubro, ele não é apenas conhecimento, ele é muito networking. Às vezes, num evento desse, você consegue começar a trabalhar em parceria com o escritório de São Paulo. A pessoa estava procurando um advogado, gostou do teu trabalho, então, assim, o iniciante, a dica que eu dou é andar com bons advogados, procurar ajuda técnica e aparecer, ir para os eventos, procurar networking. E assim ele consegue ali ter um êxito mais rápido. Não precisa levar 10, 12, 15 anos. Talvez em 2 anos ele consiga ter respostas melhores do que os colegas que começaram bem antes dele. Doutor, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista aqui na OAB Subseção de Gravataí. Nós pedimos aos telespectadores, todos que estão nos assistindo, que sigam as nossas redes sociais no Instagram, @CSS_OAB Gravataí, @OAB Gravataí e na TV OAB Gravataí no YouTube. Siga as nossas páginas, se inscreva e dê um joinha para facilitar o nosso trabalho também.